Cara, comunidade, nós estamos dentro da última semana da Quaresma, caminhando para a Semana Santa. E estamos diante dos textos do Evangelho de São João. Hoje, no Evangelho, nós continuamos aquela mesma situação do capítulo 7, estamos no capítulo 8, que se fala do testemunho do Cristo, da sua palavra. E nós vamos então, olhando para esse Evangelho, olhar para o final das palavras do evangelista. Nosso Senhor está pregando, aqui diz que está pregando para os fariseus, mas diz uma coisa muito particular ao final. E eu vou começar pelo final do Evangelho de hoje. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. Então havia no templo, vários espaços, o espaço do tabernáculo, lá o dos Santos, havia o espaço de algumas câmeras, havia o átrio principal, havia o famoso pináculo, o ponto mais alto do templo, quando o diabo leva Nosso Senhor para ser tentado. E Nosso Senhor andava ali. É belo a gente ver nas narrativas do Evangelho, dos Evangelhos, que Nosso Senhor tinha muito trânsito ali dentro do templo. E ele fala aqui de uma forma muito particular que o Senhor estava ao lado da sala do tesouro. Porque o templo também tinha uma sala onde se recolhia os tesouros que as pessoas enviavam para o templo. E a gente, olhando assim para essa localização do Senhor pregando ao lado da sala do tesouro, nós podemos pensar muitas coisas. Podemos pensar em tanta riqueza que o pessoal levava lá, os peregrinos fiéis, para o templo de Jerusalém. Objetos, sacrifícios, bens, dinheiro, tantas coisas que tinha lá naquele local. E inclusive se falava nas escrituras que se deveria levar sempre o melhor para o templo, não se oferecer coisas com defeito para o templo, eram coisas muito particulares. A gente também pode olhar para as nossas igrejas, às vezes mais antigas, tem as igrejas que têm salas também de tesouro, porque o pessoal oferece tantas coisas caras, raras, e vai se acumulando ao longo do tempo. Posso me lembrar aqui do tesouro da igreja de São Genaro, lá na Sicília, que é muito famoso. Mas temos os tesouros também lá do Vaticano. Tantas coisas que ao longo do tempo as pessoas foram ofertando para as igrejas e foram formando esse tesouro. Mas uma igreja, mais pobre que seja, no meio de uma favela, que tenha o sacrário, para uma igreja mais imponente que você possa conhecer, que é, por exemplo, uma das igrejas de São Pedro. Se nós formos pensar em todas as igrejas maravilhosas que tem nas suas arquiteturas, a igreja lá da Sagrada Família, na Barcelona, poderíamos citar tantas aqui, não é? A igreja de Aparecida, tantas igrejas. O principal tesouro é a Eucaristia. É o Senhor, é a presença do Senhor na Eucaristia. Nós não podemos, assim, nos atrapalhar, porque o principal tesouro da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos dizer, os bens relacionados a essa sua presença. Bom, aqui dentro do texto do Evangelho, então, tinha lá tantos tesouros. E se nós, quem sabe, pudéssemos entrar nessa sala do tesouro, o que é que nós encontraríamos lá? Tanta coisa preciosa, jarros, sei lá. O que é que nós encontraríamos nessa sala de tesouro? Mas quando o Evangelho diz que o Senhor está pregando de lá do tesouro, é porque está dizendo que o tesouro mesmo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande riqueza do templo.
Deus é a grande riqueza do templo. Nosso Senhor também, quando Ele nos faz o seu ensino, Ele não nos transmite migalhas. Ele não transmite assim para a gente coisas pequenas, mesquinhas. O Senhor nos transmite, através do seu ensino, os tesouros do seu coração. Quando o Senhor nos ensinava e nos ensina, Ele não está nos dizendo algo qualquer. São coisas muito preciosas do seu coração. Se nós pudéssemos entrar, então, no coração do Cristo, que é a sala do seu tesouro, e que se nós pudéssemos ver esses tesouros então seriam o quê? Aqui, a sua palavra. Nós, ao entrarmos meditando no Evangelho, nós estamos entrando na sala do tesouro do coração do Senhor. E o Senhor está nos falando coisas preciosíssimas. Agora, o Cristo também, em determinado momento, ele diz: não deis as vossas pérolas aos porcos. Porque as pessoas podem receber os melhores presentes do Senhor e desvalorizar, tanto faz como tanto fez, ficar ligado em outras coisas. Nós precisamos nos localizar, que a coisa principal, tanto na missa, é a palavra, é Jesus. A principal riqueza na igreja é a presença do Senhor. Nosso Senhor, temos parábolas que diz que se compara o reino de Deus com um tesouro precioso, com uma pérola preciosa. Se nós de fato olhamos para o Cristo com essa percepção, a gente vai ver esse ensino de uma forma completamente diferente. Até mesmo, viu, gente? Eu vou dizer, até mesmo as mensagens que a gente fica recebendo na hora da missa, a coisa mais importante é o Evangelho. A gente não pode se dispersar do sentido do Evangelho, daquilo que a gente está ouvindo. Vocês me permitam. A gente não pode se dispersar daquilo que é essencial dentro da Santa Missa. Então, nós precisamos ver que isso aqui que o Senhor está nos ensinando é o tesouro principal que nós precisamos acolher na nossa vida. E o que é que nós encontramos nesse tesouro que o Senhor nos comunica? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Não é? Eu sou a luz do mundo. Que coisa maravilhosa. E que audácia do Cristo dizer isso para as pessoas. Ele se apresentar como a luz. Para os judeus que viam aquilo apenas na carne, esse homem devia estar ficando era louco. Mas para quem tinha fé, estava percebendo que o via não com os olhos da carne, mas que o via com os olhos da fé, via de fato que nas palavras do Cristo tinha algo muito profundo. Então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E se nós formos deixar de fato a palavra de Deus nos iluminar, é importante que essa palavra nos esclareça daquilo que é treva e daquilo que é luz na nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos fazer coisas que não é luz. Podemos estar enganados pelas nossas percepções que aquilo ali seja luz, mas na verdade é trevas. Então nós podemos olhar para o texto de Gálatas 5, os frutos do Espírito, fruto da carne. Aquilo que de fato é luz de Deus é paz, é alegria, é amor, é bondade, é longanimidade, é luz, é pureza. E as coisas que são trevas é ódio, é falta de perdão, é impureza, é divisão. Tantas coisas que nós podemos dizer aqui e que o Cristo também ele comenta nos evangelhos sobre situações que são trevas dentro do nosso coração. Mas o importante aqui dentro da Quaresma não é que eu faça aqui para você uma longa lista daquilo que é treva e do que não é treva. Porque se nós orarmos e pedimos ao Espírito Santo, ele vai dizer o que é treva dentro do nosso coração. E que nós precisamos deixar iluminar e dissipar essas trevas e passar para a luz de Deus.
Então nós entramos aqui no debate do Senhor sobre a questão do testemunho. Os fariseus dizem: teu testemunho não vale, porque estás dizendo o testemunho de ti mesmo. Aí o Senhor começa a falar sobre o testemunho. Meu testemunho é válido. Mesmo que o meu testemunho fosse só meu, o meu testemunho é válido. Porque ele diz, não é? Ele vai dizendo que o seu testemunho está de acordo com o que a lei diz. O testemunho de duas pessoas é verdadeiro, mas não foi o que a gente escutou em Suzana. 2 juízes dando falso testemunho. Mas aqui o Senhor diz: o meu testemunho é válido e o meu testemunho e o testemunho do Pai. Eles ficam escandalizados porque eles começam a perceber que nosso Senhor está dizendo que Deus é seu Pai, que ele tem uma relação de que é como se ele fosse Deus também. Eles ficam querendo que o Senhor responda: mas quem é teu Pai? Que história é essa? Aí vós não conheceis nem a mim, nem meu Pai. Se me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui que o Senhor está dizendo, que ele está dizendo para os fariseus, que se consideravam o pessoal religioso, os guias espirituais do povo de Israel. Vocês não conhecem nem a mim e nem conhecem meu Pai. Os judeus, com toda a experiência que eles estavam tendo lá, nesse grupo de fariseus, eles não conheciam o Pai. Se eles conhecessem, né, conhecessem o Cristo, também conheceriam o Pai. Isso aqui é muito, vamos dizer, dizendo para os judeus, para os fariseus, que é através dele que os judeus e os fariseus vão verdadeiramente conhecer o Pai, e nós também. Então o Senhor está falando sobre o seu testemunho, e ele diz, o Cristo, no Evangelho, né? Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido. E o testemunho do Cristo não era válido só pelas suas palavras. Olhemos para o testemunho do Cristo. Esse testemunho do Cristo vai se concretizar na cruz do Cristo. Verinha, pode focalizar a cruz do Cristo? Vai se, vamos dizer, planificar na cruz do Senhor, na sua cruz, na sua morte de cruz. E na morte de cruz, tantas coisas que nós podemos ver que, de fato, o testemunho do Senhor é válido. Porque ali ele perdoou os inimigos. Tantas coisas que nós podemos dizer sobre o testemunho do Cristo. Ele não caiu em pecado. Como ele foi tentado a não fazer a missão, a cair em impureza, o Senhor não se deixou levar pela fraqueza, pelo desânimo, pela tristeza. No Getsêmani, o Senhor ficou firme diante das tentações, não caiu em tentação. Durante a sua condenação, o seu processo, carregando a cruz, morrendo sendo assassinado, ele não alimentou ódio no seu coração. Jesus na cruz dá sim provas para nós que o seu testemunho é super válido. Que o testemunho da cruz do Cristo é um grande tesouro, é o nosso tesouro. Gente, não existe outro tesouro maior que esse testemunho do Senhor na sua cruz e ressurreição. Que coisa mais incrível, esse Deus que se encarna, que nos ensina o bem, que nos ensina as suas riquezas, que abre o seu coração para nós, e que isso não foi suficiente. Ele, na cruz, é a verdadeira luz que ilumina o mundo, dissipando todas as trevas, porque as trevas foram com tudo para cima do Senhor na sua cruz. E o Senhor, na sua cruz, brilhava, a sua luz brilhava, por maiores que fossem as trevas. Até o Pai fez dar testemunho à natureza que aquele ali era seu filho, quando as trevas cobriram a humanidade, naquele momento que o Senhor estava ali na cruz. Mas mesmo aquelas trevas que a natureza estava chorando ali, a morte, o que estava fazendo com o Filho de Deus, o testemunho do Senhor era uma luz intensa ali na cruz. Poderíamos dizer até mais intensa que no Monte Tabor. E também esse testemunho foi aceito pelo Pai. O Pai aceitou essa oferta do Filho e ressuscitou. A ressurreição também é prova que o testemunho do Cristo
é válido, que suas palavras eram válidas, que suas palavras não eram mentiras, que de fato aquilo que ele pregava sobre morte e ressurreição se realizaram na sua pessoa. Mas nós podemos olhar esse testemunho do Cristo à luz da primeira leitura. Quem nos fala sobre isso é o professor Ricardo Bezerra, que apresenta o julgamento do Cristo, o livro dos irmãos Lema, que foram os rabinos judeus que se converteram através do ministério de São Curadás. E esses rabinos, eles a partir também desse julgamento de Susana, eles olham para o julgamento do Cristo, porque esse julgamento de Susana manifesta certos costumes que eles tinham dentro da sua tradição de julgamento. Por exemplo, não é? Aqui os juízes, eles dão falso testemunho e Susana iria morrer. E o que foi feito? As testemunhas, as falsas testemunhas, os juízes deram testemunhos em separado. No julgamento do Cristo, é dito nos evangelhos que se levantaram falsas testemunhas contra o Senhor. Essas falsas testemunhas não foram mortas depois, porque os juízes que estavam dando falso testemunho foram mortos. Quem dava falso testemunho de uma pessoa tinha sentença de morte também. Também aquelas falsas testemunhas deram testemunha na frente uma das outras. Não podiam a testemunha ou várias testemunhas dar testemunho sobre a pessoa diante, vamos dizer, do tribunal. Era preciso ser escutada em separado, para que uma não ficasse mentindo, como poderia ter acontecido aqui com esses juízes. Mas no caso aqui de Susana, Daniel levantou a voz, e por causa do testemunho de Daniel, da ação do Espírito Santo através de Daniel, Susana foi libertada. Mas o que é que acontece no julgamento do Cristo? Não tem essa voz de Daniel que se levante a favor de nosso Senhor. É um inocente também que foi levado a julgamento. E não teve um judeu, não teve um de Israel que pudesse levantar a voz e defender aquele inocente. Podemos pensar diversas coisas sobre isso, porque a pressão era tão grande que o pessoal que era a favor do Cristo, como Nicodemos, ficou acuado dentro daquela situação, ficou sem coragem de dar a sua opinião. Susana escapou. Susana era inocente e foi libertada. Nosso Senhor, não. Nosso Senhor foi o inocente que foi levado à morte. E esse testemunho do Senhor é muito importante, porque ele, como inocente, sendo levado à morte, ele não se revoltou, ele não desanimou em relação com Deus, ele não blasfemou Deus, ele não se rebelou contra Deus, muito pelo contrário, ele aceitou a vontade de Deus na sua vida. O texto aqui de Susana, nos transportando para o julgamento do Cristo, nos diz tanto como esse testemunho do Senhor é um verdadeiro tesouro, é uma verdadeira riqueza que nós precisamos guardar no nosso coração. Agora, nós podemos também pensar, porque o Cristo disse aqui, o meu testemunho é válido, né? Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido. Sobre essa questão do capítulo 7 e do capítulo 8, está todo em torno do testemunho do Senhor. São as obras do Senhor que Ele faz, o Pai confirma que Ele está, o Pai está com Ele. Aqui também nos transporta, gente, para a devida situação. Nós caminhamos nessa quaresma para procurar dar um verdadeiro testemunho também na nossa vida. Para dar um verdadeiro testemunho do Cristo, para que o nosso testemunho também seja válido. Nós precisamos nos converter para que o nosso testemunho de vida, dentro da nossa família,
no nosso trabalho, dentro da igreja, no mundo que vivemos, o nosso testemunho seja válido. Agora, dentro dessa luta, dessa procura, dessa caminhada de conversão, para que o nosso testemunho seja válido, podemos tanto olhar para a Susana, que se levantam juízes injustos, acusações injustas também contra os filhos de Deus, como se levantou com o Senhor, mas mesmo se levantando acusações injustas, perseguições, o que seja, nós precisamos olhar para o testemunho do Senhor e dar o nosso testemunho de cristão. Acho belíssimas certas narrativas de Eusébio de Cesareia sobre os cristãos, os primeiros cristãos, os primeiros mártires. Tinham mártires que estavam lá sofrendo, penando, sendo torturados, fazendo todo tipo de absurdos para que pudessem renunciar à fé do Cristo. E tinham mártires que diziam o seguinte: da minha mão ninguém tira a palma do martírio. O martírio é o testemunho. O nosso testemunho. Martírio quer dizer testemunho. Que nós caminhemos dentro dessa Semana Santa, dentro dessa Quaresma, para viver a Páscoa, para que ninguém tire a palma do testemunho da nossa mão, do nosso coração. Que essas riquezas do tesouro do Cristo, do seu coração, cheguem plenamente também aos nossos corações e que seja isto também que a gente testemunhe no mundo que nós vivemos, que nós recebemos destas riquezas do Senhor, da sua morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.